Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de redação. E nos vídeos anteriores, eu já trouxe tipos de introdução, maneiras de como fazer uma boa introdução para a sua redação do Enem. Já trouxe também os tipos de desenvolvimento, para você, forma de você saber como argumentar o seu texto. E nesse vídeo de agora, trago tipos de conclusão. Como já disse nos vídeos anteriores, eu não estou trazendo aqui modelos prontos, eu estou ensinando formas de enriquecer o seu texto. E se você estiver começando a fazer redação há pouco tempo, se você é iniciante, é uma forma de te situar dentro dessa prova da redação. Então, vamos finalizar esse processo de construção da redação falando sobre a conclusão, falando sobre os variados tipos. Então, o texto dissertativo, de modo geral, você abre com uma boa introdução, você cria um impacto que prenda o leitor com bons argumentos no desenvolvimento, e na conclusão você tem que fechar com chave de ouro. Para isso, você tem que ter uma ideia bacana. O leitor, ele espera isso. Ele espera um fechamento desse texto com uma ideia bacana, um projeto de intervenção, que é o que a redação do Enem propõe. Então, a conclusão, ela é o fechamento do texto, é o modo mais adequado. O modo mais adequado para fazer isso depende do tipo de texto que você faz, o tipo de argumentação que você desenvolveu. É um conjunto, e essas três partes, elas têm que estarem conversando entre si, certo? Então, existem maneiras para que você possa redigir a conclusão, mas tem que ter alguns cuidados. Como começar sua conclusão com em resumo, concluindo, terminando, essas palavrinhas, elas não enriquecem o seu texto. Então, já que você vê muitas redações, muitos colegas que fazem desse tipo, então, aprenda a fazer diferente para que você fique mais próximo da nota máxima, certo? Você tem que fechar esse texto apresentando de forma direta, de forma objetiva. Você tem um parágrafo apenas na redação do Enem para fazer isso. Então, você tem que saber usar esse parágrafo. Não perca tempo nesse parágrafo, saiba usá-lo. Ok? Então, é isso que eu quero te ensinar nessa aula de hoje. Formas que você enriqueça a sua conclusão, para fechar bem o seu texto. Os tipos de conclusão, eu trago primeiro, lembrando que tipos de conclusão não significam modelos prontos, significam formas de você redigir bem o seu texto. Eu não trabalho com, como eu acabei de dizer, com modelos prontos, não existe isso. Você tem que saber escrever, não fico procurando fórmulas prontas para chegar lá e aplicar, não. Porque o que se encaixa em um tema pode não se encaixar em outro tema. Então, aprenda a redigir o seu texto normalmente, tranquilamente. E um dos primeiros tipos que eu vou apresentar para vocês é uma conclusão com retomada de tese, que tem o objetivo de retomar a ideia central da tese que você apresentou na introdução. Então, retomo como se fosse um fechamento. Você tem o objetivo de voltar ao início do seu texto, certo? Você vai retomar aí a ideia inicial. Pode ser uma visão geral do que foi dito e quase que um resumo bem resumido. Então, você retoma a tese e apresenta uma informação final para arrematar tudo. Exemplo: devido a toda essa realidade tecnológica e a evolução do ser humano, a tecnologia vem para facilitar a vida. Sabendo utilizá-la com consciência, o ser humano será mais feliz. É meio que um resumo, bem resumido, porque você tem apenas um parágrafo, e é um parágrafo pequeno de conclusão. Geralmente o da introdução e o da conclusão são parágrafos menores, porque você precisa desenvolver, argumentar, e os parágrafos de desenvolvimento costumam ser maiores. Tem gente que faz um maior e apenas um, ou fazem dois. Então, a conclusão com retomada de tese é um dos tipos que você pode usar. Tem também a conclusão por perspectiva,
por perspectiva, que você pode, é aquilo que pode vir a acontecer devido ao que eu apresentei. É uma perspectiva. Eu posso ter uma perspectiva de futuro em relação àquele tema. Traz um tema, você pode ter uma perspectiva de futuro. Como assim? São possíveis soluções para aquela problemática. Por exemplo, buscando soluções para aquilo. Já usei bastante. Você busca ali uma forma, você coloca seus argumentos naquela argumentação e, na conclusão, você tem uma visão de futuro para aquela problemática, tem uma possível solução. Então, é uma perspectiva de solução. A ideia é trazer um tipo realmente de solução para aquele problema apresentado. Então, você apresentou aquele problema, você argumentou as causas para que aquele problema, mostrando que aquele problema realmente existe, por quais motivos, quais foram as causas, e agora você precisa trazer uma perspectiva de futuro, uma forma de acabar com aquilo, uma forma de melhorar tal problema. Então, a conclusão por perspectiva, ela traz uma forma de melhorar algo, por exemplo. Então, trabalhe uma conscientização geral. Então, você pode usar umas expressões do tipo é preciso, é imprescindível, é necessário. Na conclusão por perspectiva, geralmente começam com dessa forma. Perspectiva, imperceptível, não. Imprescindível, já nota aí que é uma conclusão por perspectiva. Como no exemplo, é imprescindível que, diante dos argumentos expostos, todos se conscientizem de que, ao enxergar uma conclusão dessa forma, você já sabe que é por perspectiva. Certo? Conclusão com oração coordenada conclusiva. Pode ser usada conjunções coordenativas conclusivas. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, apresentando soluções para os problemas expostos no desenvolvimento. Então, essa forma de terminar um texto, você pode iniciar com uma dessas conjunções, a sua redação, a sua conclusão, e você pode usar isso tudo aí e está correto. Mas o por isso também, eu coloquei no exemplo, por isso. Você pode usar também por isso. Você pode usar essas conjunções e está correto, certo? Elas estão corretas. Mas eu, Thalita, eu não gosto muito de começar assim. Minha conclusão, eu não gosto muito de começar assim. Mas eu estou te mostrando para você ver que é uma possibilidade de fazer assim e que está correto. Essa conjunção no início da conclusão, ela pode te auxiliar. Principalmente você que está começando a fazer redações agora, ela pode te auxiliar, sim. Às vezes você não sabe como concluir aquilo, mas elas vão te ajudar. Mas você também não é obrigado a começar com elas, certo? Você pode tê-las apenas aqui, ó, na sua mente. Por exemplo, eu posso dizer assim, por isso as pessoas podem criar uma maneira assim. Ok. Mas imagine aí, se você deixar o por isso só na sua mente. Eu posso ser mais objetiva. Eu posso tirar esse por isso e dizer apenas, as pessoas podem criar novas práticas de educação escolar. Esse por isso, ele fez diferença? Não. Às vezes o por isso, ele está apenas ali na sua mente, te ajudando, e você resolve colocar na sua conclusão, mas ela não vai fazer tanta diferença, essa conjunção. Então, essa conjunção ela pode ser descartável, pode ficar apenas na sua mente. Você não precisa escrever direto no papel. Se você tem essa dificuldade de não conseguir começar sua conclusão sem colocar uma conjunção, você pode estar usando essa conjunção ali no seu rascunho e depois falar, não preciso mais dessa conjunção. Na hora de passar para a folha definitiva, eu vou tirar essa conjunção e vou ser mais direta, certo? Então, aqui no exemplo. Por isso, as pessoas podem criar soluções para desenvolver melhor a situação financeira de sua empresa. Se eu tirar o por isso,
fica assim: as pessoas podem criar soluções para desenvolver melhor a situação financeira de sua empresa. Então, veja que ela se tornou descartável. Há também uma conclusão com resumo. Conclusão com resumo, ela parece até essa retomada de tese, né? Parece realmente, mas veja bem, a conclusão com resumo, ela consiste em resumir o que eu apresentei no texto. Eu posso resumir e encerrar a redação apenas. Então, essa é muito comum, é bem fácil, muitas pessoas usam, mas essa conclusão com resumo é quando há um tema, é um texto que eu não preciso de uma proposta de intervenção. O Enem, ele me pede uma proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção é uma possível solução. Então, apenas resumir o que foi apresentado, porque eu estou apresentando aqui no geral, redações em geral, mas como o nosso foco é o Enem, lembre-se que o Enem ele pede uma proposta de intervenção, são possíveis soluções para aquela problemática. E a conclusão com resumo, ela apenas resume o que foi apresentado no texto. Exemplo, o relacionamento familiar tem suas particularidades, mas a maioria dos pais revelam que, além das preocupações já mencionadas, sentem-se sufocados com as exigências materiais dos jovens que comprometem o orçamento doméstico de tal forma que eles não têm outra alternativa a não ser adiar seus próprios sonhos. Então, não houve um projeto de intervenção, foi apenas um resumo. Essa é muito usada e eu logo te falo que o Enem pede essa proposta de intervenção. Então, para o Enem, essa não é uma conclusão que eu te oriente a usar, certo? Conclusão com uma constatação. Constatar algo a partir do que foi mostrado no desenvolvimento do texto, algo que ainda não apareceu no texto. Então, constato algo a partir do que foi mostrado no desenvolvimento. Eu mostrei aqui, de modo geral, como já falei para vocês, alguns tipos de conclusão, mas no Enem, que é o nosso foco, como eu já disse, é exigido essa proposta de intervenção, que é uma solução para o problema. Em outros vestibulares e concursos, essas propriedades de dissertação, elas variam. Então, você pode estar usando como uma constatação, mas no Enem é exigido, sim, essa proposta de intervenção que você deve usar, certo? E o resumo do que eu já falei, porém, eu quero chamar atenção para alguns pontos necessários, de pontos que você não pode ter na conclusão. Há coisas que você não pode abordar na sua conclusão. Você aborda em outros momentos, mas não precisa trazer para a conclusão. E tem pessoas que acham que sim, que na conclusão, por eu estar concluindo, eu vou trazer essas coisas todas e acabo fazendo a confusão. E o nome nem se chama mais conclusão. Vira um embolado. Então, o que não pode na conclusão? Não apresentar o parágrafo de conclusão. Como assim? Obrigatoriamente, o seu texto ele deve ter, no mínimo, 3 parágrafos de redação. Por quê? Porque é uma redação de 30 linhas, então você pode ter introdução, você pode ter, aí, no mínimo, um desenvolvimento e uma conclusão. Isso é o mínimo. Mas você pode usar 2 desenvolvimentos, 2 parágrafos, mas a conclusão é só 1. Mas tem alunos que acabam não sabendo estruturar a redação e acabam colocando a conclusão junto com o desenvolvimento. Vai para a folha de redação definitiva e sai escrevendo demais o desenvolvimento, não dá para fazer uma conclusão e termina ali o desenvolvimento, uma conclusão embolada, e acaba errando a estrutura do texto dissertativo. E isso vai diminuir a sua nota se você pecar com a estrutura do seu texto. Então, um erro, o que não pode ter na conclusão. Você não pode deixar de apresentar o parágrafo de conclusão. O parágrafo de conclusão, ele deve existir, é imprescindível, certo? Outra coisa também, você não pode adicionar novos argumentos. A conclusão não é para isso. Conclusão é para fechar o seu texto, não é para colocar novos argumentos. Isso você traz no desenvolvimento, certo? Então, você pode trazer um projeto de intervenção e defender a sua ideia apenas,
Você traz ali um projeto de intervenção possível, uma possível solução, mas jamais você vai apresentar novos argumentos. A argumentação, lembre-se, é no desenvolvimento. Você não pode, de maneira alguma, finalizar com uma pergunta. Você propõe um projeto de intervenção, certo? Uma possível solução e vai querer encerrar com uma pergunta, então você não está propondo um projeto de intervenção. Você não está solucionando, já que você ainda está perguntando. Você mostra os problemas, você comprova, dá uma solução para esse problema e depois quer perguntar? Não, não pergunte. Conclusão, não é lugar para perguntas, não é lugar para dúvidas. Você deve concluir o que foi dito durante o seu texto. Você não pode causar dúvidas no corretor. Como é que você quer plantar uma dúvida na mente do corretor? O corretor vai falar assim, nossa, ela estava com dúvida ainda, então ela não concluiu bem, ela não teve um projeto de intervenção. Se você fizer uma pergunta no final do seu texto, na sua conclusão, você está destruindo os seus argumentos. Aquilo que você provou no seu desenvolvimento, você vai estar destruindo. Você pode fazer perguntas na introdução do seu texto e no decorrer do texto você pode responder. Você também não pode ser contraditório ou mudar o seu ponto de vista. Não mude o seu ponto de vista. Você tem que alimentar ali, ter um projeto de intervenção, mas jamais ser contraditório. E não pode também alongar o parágrafo. Lembre-se que é um parágrafo de conclusão. Você pode alongar mais o seu parágrafo no desenvolvimento. E existem também alguns nexos conclusivos, como eu já disse para vocês. Alguns podem ser descartáveis, como por isso, portanto, pode ser mais direto, mas existem e não está errado se você usar. Pode usar também em virtude dos fatos mencionados, por isso, portanto, logo, sendo assim, levando em consideração, em vista dos argumentos apresentados e por todos esses aspectos. Então, essa foi a nossa aula sobre conclusão. Use as 30 linhas do seu texto e não perca tempo. Te desejo sorte nessa prova do Enem e principalmente na sua redação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.